Olá! Na aula passada, nós falamos sobre os principais órgãos do sistema respiratório. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas doenças respiratórias, seguindo, obviamente, as mesmas abordagens das aulas anteriores, da metafísica, da metamedicina, da bioneuroemoção e da biodescodificação. Então, vamos lá? Vamos começar então pelas mais comuns, a gripe e o resfriado. De acordo com Val Capelli e Gasparetto, no primeiro volume da coleção Metafísica da Saúde, tanto a gripe quanto o resfriado refletem uma confusão interior. Se referem a uma falta de aptidão para enfrentar as mudanças, uma falta de confiança no que é novo. Depois de passar por uma consequência de circunstâncias não significativas, mas com as quais a pessoa não consegue lidar, isso gera nela o que? Uma confusão interior. E, com a soma dessas situações, a gripe ou resfriado acaba se instalando. Os autores falam ainda que aquelas pessoas que estão constantemente contagiadas pelo vírus da gripe podem ser do tipo que absorve muito a negatividade dos outros. Se nós analisamos isso a partir da aura, a entrada de vírus e bactérias no campo acontece quando a aura está fragilizada. A aura está vulnerável quando está encolhida e quando apresenta fissuras ou buracos. Então, uma pessoa com uma aura encolhida pode atrair essa negatividade. E ao atrair as energias nocivas, elas acabam se infiltrando pelos buracos e fissuras. Assim entram também os vírus e as bactérias. Entram no campo áurico, afetam o corpo etérico e daí eles passam para o corpo físico e se manifestam como doença. A gripe, então, voltando para as explicações de Val Capelli e Gasparetto, a gripe pode surgir quando a pessoa deseja inconscientemente fugir de alguma situação que ela considera desagradável. Pode surgir também quando precisamos descansar, mas não descansamos. O corpo, então, acaba nos obrigando a fazer repouso através da gripe. Já na interpretação da metafísica de Elise Bourbeau, a gripe seria como uma ferramenta de protesto do corpo dizendo: eu não aguento mais. Então, segundo a autora, no livro Obedeça Seu Corpo, pessoas que apresentam dificuldade para manifestar seus desejos e necessidades são suscetíveis ao vírus da gripe. Elas podem se sentir sufocadas por uma situação e utilizam inconscientemente, claro, a gripe como subterfúgio. Seja como for, seguindo o que diz Bourbeau, a gripe sempre tem a ver com a nossa relação com alguém. E a gravidade da gripe indica que tão prejudicial é a atitude interior da pessoa diante do que ela deve fazer ou deve ser. Bem, vamos concluir o simbolismo da gripe com a visão da biodescodificação. Segundo essa abordagem, a gripe esconde uma situação na qual nós sentimos um desconforto profundo. Se trata de uma situação que nós queremos dissipar de qualquer jeito. E, segundo a biodescodificação, se trata de alguma coisa que aconteceu aproximadamente 7 dias antes de aparecerem os primeiros sintomas. Então, se nós queremos saber a causa, voltamos aí 7 dias. Então, quando nós queremos evitar e virar as costas para essas situações desagradáveis, nós sentimos febre alta e uma necessidade urgente de ficar na cama. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre a rinite e a sinusite. Primeiro, vamos diferenciá-las. A rinite é a inflamação das membranas mucosas do nariz. E a sinusite é uma inflamação dos seios da face, das vias nasais e dos seios paranasais, ou seja, a sinusite afeta uma área mais profunda. Na interpretação de Val Capelli e Gasparetto,
A rinite simboliza o abalo por conta das confusões do meio. A expressão, não a expressão, a pressão sobre si mesmo para não cometer erros, para se comportar de uma forma exemplar. Então, segundo os autores citados, a rinite está ligada a uma irritação. A pessoa se irrita por qualquer coisa que acontece ao redor dela. Se irrita com a forma das pessoas pensarem, se irrita com a forma delas agirem. E na infância, a rinite pode afetar crianças que vivem em um lar com instabilidade financeira ou onde existam desavenças e até risco de separação dos pais. Valcapelli e Gasparetto explicam que a pessoa que tem rinite é a que mais sofre as consequências emocionais. Porém, ela acaba não expressando o que está sentindo. Ela prefere se isolar e demonstrar uma imagem de indiferença que é muito diferente do estado emocional conturbado que ela guarda dentro de si mesma. Ela pode se sentir culpada pelos desajustes que acontecem no seu meio e tende ao perfeccionismo, querendo ser a melhor em tudo que ela faz. Já segundo a biodescodificação, a rinite simboliza uma antecipação negativa dos problemas. Claudia Renville, no livro A Metamedicina, escreve que a rinite crônica, com a sensação de nariz tapado, pode indicar uma rejeição à própria vida. Pode estar relacionado com a dor de encarnar. Segundo a autora, se só a narina direita fica tapada, se a pessoa for destra nesse caso, né, a pessoa pode não se sentir amada ou não se sentir, ela pode não se sentir amada o suficiente. E se a narina tapada for à esquerda e a pessoa for, né, destra, a pessoa pode ter se sentido ameaçada ou em perigo mesmo antes de nascer. E se a pessoa for canhota, se inverte o simbolismo das narinas. No caso da sinusite, a metamedicina a relaciona com uma mudança no ambiente, que é difícil de suportar, ou seja, uma mudança que é difícil de suportar, que a pessoa não consegue se adaptar. Já para Valcapelli e Gasparetto, a sinusite aparece quando a pessoa não sabe lidar com as expectativas que ela cria sobre os demais. Ela cria expectativas, se decepciona e fica irritada ao não saber lidar com isso. Então, surge a sinusite. E as alergias? Bem, é bem complexo interpretar o simbolismo por trás das alergias. E até mesmo os estudiosos apresentam visões bem diferentes entre si. De acordo com a metafísica, todo tipo de alergia está relacionado com o estado de alerta. No caso da rinite alérgica, por exemplo, a rinite tem a ver basicamente com um meio conturbado. Então, uma rinite alérgica fala de um estado de alerta por medo do que pode acontecer ao redor da pessoa. E na visão da metamedicina, as alergias estão ligadas a uma coisa que a pessoa não aceita, ou a uma memória ancorada no campo emocional, podendo ser até mesmo uma memória de outra vida. No seu livro A Metamedicina, a autora dá um exemplo de uma senhora que era alérgica ao pelo de gato. Ela tinha tido um gato que morreu e isso gerou muita dor nela. Mas ela não atravessou o luto, né, como é recomendável a gente fazer. Então, ela associou o pelo do gato com algo doloroso, ela gerou uma âncora. Então, toda vez que ela era exposta ao pelo de gato, essa memória era disparada, assim como a alergia. Já Lise Bourbeau, autora do livro Obedeça seu corpo, propõe outra interpretação. Segundo ela, a pessoa alérgica sente aversão por alguém. É difícil para ela se adaptar a alguém ou a alguma coisa. Costuma ser muito suscetível e, por isso, ela não quer desagradar ninguém. É uma pessoa que experimenta
uma contradição dentro dela. Uma parte dela quer uma coisa e a outra parte proíbe isso. Então, Bourdieu acrescenta ainda que é comum que os pais das pessoas alérgicas tenham ideias opostas. Em alguns casos, a alergia acaba sendo uma forma de chamar a atenção e a intervenção das pessoas. E se a alergia for ao pó ou a algum animal, a pessoa pode se sentir agredida pelos outros. Segundo o dicionário bioemocional de João-Marc Villanova e Pujol, para identificar a causa da maioria das alergias alimentares, precisamos fazer duas coisas. A primeira coisa que precisamos fazer é encontrar uma situação em que ocorreu um conflito enquanto o alimento em questão estava sendo ingerido. A segunda coisa que precisamos fazer é acrescentar o simbolismo do alimento específico para uma maior aproximação ou para identificar casos de projeto sentido ou transgeracionais. Teve algum conflito quando eu comi aquela comida? Ou minha mãe teve um conflito quando comeu aquele alimento durante a gravidez? Ou seja, não é tão simples identificar o que está por trás de uma alergia. Bem, vamos falar agora sobre a bronquite e a asma. De acordo com Valcapelli e Gasparetto, a bronquite está relacionada com o ambiente. A pessoa se sente agredida pelo meio, não sabe como se expressar e sente a necessidade de chamar a atenção ou de ficar isolada. Os autores explicam que isso acontece porque a pessoa não sabe lidar com seus componentes, seus conteúdos internos diante das circunstâncias. E geralmente a inflamação dos brônquios sugere que a pessoa está inserida em um ambiente conturbado, um ambiente onde as brigas são constantes, sem possibilidade de diálogo. Ainda segundo ele, segundo os autores, as crianças que sofrem de bronquite sentem uma necessidade de aceitação por parte dos pais. Eles precisam da aprovação deles e se sentem inadequadas. Já para a metamedicina, a bronquite pode sugerir que a pessoa se sente ridicularizada ou sufocada pelo ambiente. Pode ser pelo ambiente familiar ou até mesmo profissional. Pode ser ainda sobre aquilo que ela critica no seu meio, quando ela sente que faz de tudo para agradar todo mundo. Mas, evidentemente, não dá para satisfazer todo mundo, não é mesmo? Então, ela se sente sem ar, ela se sente presa, ela se sente sem espaço. Já na interpretação da biodescodificação, a bronquite no adulto se deve a uma fúria reprimida, a brigas e sensação de estar sendo invadido. E a asma tem a ver com desejar algo que não se tem ou que não existe. E rejeitar o que sim se tem, o que sim existe. Segundo o dicionário bioemocional, quando a asma afeta uma criança ou um bebê, ela pode não se sentir amada no lugar onde ela mora. Ela não deseja estar ali, ela se sente excluída e isso gera nela um medo da vida. Nesses casos, o autor recomenda procurar as causas do conflito nos pais, principalmente na mãe, se a criança for muito pequena. E se a criança tiver a partir dos 6 ou 7 anos, procura-se no pai. Já na ótica da metamedicina, a asma pode estar relacionada com a sensação de sufocamento, com medo de ser abandonado e até por culpa, por viver. Além disso, a asma pode ser o resultado de um amor sufocante, de alguém que exerce uma autoridade e poder, ou uma forma de fugir da dor da rejeição. Em alguns casos, pode ser também uma forma de manipular as pessoas para ser cuidado. Já na visão de Valcapelli e Gasparetto, a asma brônquica tem a ver com um sentimento de inferioridade
que é mascarado por um anseio de exercer poder e controle no ambiente. Se trata de um processo tão inconsciente que nem a pessoa percebe que se sente inferior, que se sente inadequada. Ela tenta receber muita atenção e afeto. Ela quer absorver tudo e não soltar nada, o que gera nela essa sensação de estar asfixiada. Bem, vamos falar agora da pneumonia. Numa ótica da metamedicina, a pneumonia pode expressar um profundo desânimo, um desânimo tão grande que a pessoa não consegue enxergar uma solução para os seus problemas ou para seu sofrimento. Se a pneumonia afetar uma criança, isso é ligado à culpa por viver ou à perda da vontade de viver. Valcapelli e Gasparetto, eles concordam que a pneumonia tem a ver com o cansaço da vida, mas tem a ver também com uma irritação que a pessoa sente por ter se doado muito para os outros sem ter recebido nada em troca disso. A pessoa perde o prazer pela vida, fica apática e, consequentemente, vulnerável a desenvolver um quadro de pneumonia. No caso da broncopneumonia, de acordo com a metamedicina, a doença também está ligada ao desânimo, quando a pessoa não consegue encontrar um lugar para ela ou quando sente que o seu território é invadido constantemente. Bem, eu sei que existem outras doenças, mas como eu já disse antes, o objetivo não é aprofundar nisso. Esse já seria um assunto para outro curso. A intenção aqui é entender um pouco a relação entre a saúde, a doença e as nossas condições mentais, emocionais, comportamentais, energéticas e espirituais. Então, vamos ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Até lá!